Bom dia, bom dia. Sejam muito bem-vindos. Um excelente dia para todos nós, começando agora ao vivo, aqui mais uma live aula. A gente esteve em férias durante o mês de fevereiro sem realizar esses momentos, né, do despertar com inspiração, mas estamos retomando a partir de hoje, a primeira segunda-feira de março, véspera do Dia das Mulheres, né, o Dia Internacional das Mulheres. Então nós estamos aqui retomando esse momento tão especial que eu amo fazer e trazer conhecimento, trazer informações importantes, né, para quem me segue, para que possa fazer diferença na vida de vocês, nas decisões de vocês, na forma como vocês estão administrando e gerenciando as suas próprias emoções. Então, muito bom dia àqueles que entram ao vivo comigo aqui às 7 horas da manhã, né? Que possam também aqueles que vão estar assistindo num outro momento desfrutar realmente desse conteúdo, né? E que possa fazer sentido para vocês e se assim fizer, que vocês também possam estar compartilhando com outras pessoas que vocês entendem que este conteúdo pode ser bênção, pode ser transformador, pode levar muita informação. Então, por favor, né, sintam-se à vontade para compartilhar, vai ser muito bacana esse movimento de vocês. E da mesma forma, eu sempre incentivo que vocês possam trazer as suas dúvidas, trazer, né, aquilo que vocês querem conhecer mais. Daqui a pouco vocês estão vivenciando uma situação dessas em família ou vocês mesmos, e que vocês possam trazer aqui durante a live aula ou depois, né, sem problemas, vai ser respondido igualmente as suas dúvidas, tá bem? Então fiquem à vontade para perguntar sobre esses temas que a gente vai estar desenvolvendo hoje, tá? O tema que a gente retoma então em março, nós vamos trabalhar um pouco mais sobre alguns transtornos. E exatamente nesta segunda-feira, hoje, nós começamos, né, retomamos o Despertar com Inspiração, retomamos a live aula com o tema transtornos de ansiedade. E por que a gente está trazendo esse tema? Andréia, por que tu escolheu esse tema? Por que te despertou trazer esse tema para este momento? Um dos motivos principais é que talvez vocês já tenham ouvido há bastante tempo, né? Desde que entramos neste século, as pessoas falavam muito, a própria Organização Mundial da Saúde dizia que a depressão seria o mal do século. Quantas vezes a gente ouviu isso, né? A depressão é o mal do século, a depressão será o mal do século. Pois bem, a depressão, de certa forma, representou esse papel, sim, essa previsão que a Organização Mundial da Saúde apresentou antes do início desse século. E a depressão está muito ligada à questão da ansiedade. Então, muitas pessoas que acabam desenvolvendo a depressão, elas desenvolvem após alguns quadros de ansiedade, de transtorno de ansiedade. Está muito ligada. E hoje nós vamos falar dos transtornos da ansiedade porque uma nova, né, informação da Organização Mundial da Saúde nos traz a ansiedade, principalmente nesses últimos anos, como uma das doenças psíquicas que mais atingem as pessoas, né? E estão atingindo também muitos jovens. Então, para vocês terem uma ideia, a Organização Mundial da Saúde nos fala que na próxima década, né, ou nas próximas 2 décadas, muito provavelmente até 20% da população mundial irá desenvolver algum transtorno psíquico, muito provavelmente algum de ansiedade. Então, olha que número alarmante. Se nós pensarmos na população, né, mundial, nós estamos falando de bilhões de pessoas que provavelmente irão
desenvolver esses transtornos psíquicos, né? Irão adoecer psiquicamente. Então, por isso é importante que se fale disso, né? Para que a gente possa reconhecer isso em nós ou naquelas pessoas que estão à nossa volta. É importante, depois que a gente reconhecer, que a gente entenda como esse transtorno funciona na nossa vida e também, após esse entendimento, que a gente incentive ou busque, né, junto com essas pessoas, ou se for para nós mesmos, que nós busquemos ajuda terapêutica, que é uma das coisas mais importantes para a gente mover quem está em sofrimento psíquico, principalmente quem vivencia transtornos da ansiedade, que é o que a gente vai falar hoje aqui, tá? Então, se você é aquele que gosta de anotar, que gosta de fazer alguns registros do que a gente fala aqui, né? Então, pode pegar lá caderno, canetinha e a gente já vai começar a desenvolver esse tema, tá bom? Muito bem. Já vi que entrou aqui a Gabi comigo, Arley. Bom dia a todos que estão entrando ao vivo, tá? Sejam muito bem-vindos, desfrutem desse momento aqui. Muito bem, então, falando de transtornos de ansiedade, tá? A gente vai procurar desenvolver o tema em 30 minutos, que é o que eu sempre me proponho aqui, para a gente poder, né, aproveitar e depois o pessoal também estar saindo para o seu trabalho, para os seus afazeres aí, sem nenhum outro, né, transtorno aí de tempo e tudo mais. Então, quando a gente está falando de transtornos de ansiedade, a gente primeiro precisa entender, Andréia, o que é a saúde, o que é a ciência, o que a OMS fala que sejam transtornos. A gente precisa entender primeiro o que são transtornos, o que significa transtorno, né? A gente tem transtorno de ansiedade, transtorno disso, transtorno daquilo, e a gente precisa entender o que são transtornos. Então, são transtornos, né, psíquicos na nossa vida. Tudo aquilo que tem uma grande variedade de condições, né, de aspectos, de fatores, de intervenções. Então, transtornos, quando a gente lê essa palavra junto com uma doença, transtornos, é aquela situação de saúde, né, psíquica ou não, pode ser física também, que traz uma grande variedade de condições, de fatores que estão afetando, que estão envolvidos, né? E essas condições afetam o humor, né? Afetam o raciocínio, afetam o comportamento. Então esse conjunto de coisas, né, diversas, eles acabam afetando essas três situações pelo menos: humor, raciocínio e comportamento. Por isso se chama um transtorno. Ele não afeta só uma situação específica, ele afeta, né, todas essas áreas na nossa vida, ok? E o que acontece nos transtornos que afetam o humor, raciocínio e comportamento? Eles acabam gerando um comprometimento, né, real na vida da pessoa. Então, às vezes tem um comprometimento que a pessoa não consegue trabalhar, um comprometimento que a pessoa já não consegue trabalhar a sua memória, um comprometimento muitas vezes de saúde física também da mesma maneira. Então, transtornos, para a gente entender, né, os transtornos de ansiedade, primeiro temos que entender o que são transtornos. Então, transtornos são tudo aquilo que tem condições variadas, né, fatores variados e que acabam influenciando o humor, o raciocínio e o comportamento. E afetando essas áreas, acabam gerando, obviamente, um comprometimento, uma deficiência, né, na vida normal da pessoa. Acaba paralisando alguma coisa, acaba gerando, né, mais ainda, por exemplo, fobias, acaba comprometendo o desempenho dela como pessoa, como profissional, né, em alguma área da sua vida. Então, isso são transtornos, tá? Pra gente entender a primeira parte dessa live aula que a gente tá falando sobre transtornos de ansiedade, ok? Seja bem-vinda, Maritânia, eu acho que Paulo, alguns que eu tô olhando aqui, sejam muito bem-vindos, tá? Que possa fazer sentido para vocês e que vocês possam, inclusive, compartilhar com outras pessoas, que possa fazer diferença esse tema, né?
para a gente poder, como eu estava dizendo antes, a gente se prevenir, já que a Organização Mundial da Saúde prevê que nas próximas décadas, né, 2 décadas, 20% da população irá sofrer algum transtorno psíquico, então que a gente entenda o que são transtornos psíquicos e a gente possa, né, estar numa ação preventiva em nós e naqueles que estão à nossa volta, tá? Muito bem. Transtornos, ok, já anotaram aí, já entenderam do que se trata, né? E o transtorno da ansiedade, então, especificamente o transtorno da ansiedade, que é o nosso tema aqui, tá? O transtorno da ansiedade, então, né, como já entendemos o que são transtornos, ela é um estado psíquico, né? É um estado psíquico onde ocorre uma produção muito excessiva de pensamentos e emoções tensas. Então, basicamente, para a gente entender, lembra que a gente falou, transtornos é um conjunto, né, uma variedade de fatores que afetam humor, raciocínio e comportamento e comprometem uma área da nossa vida, na nossa vida normal. O transtorno específico da ansiedade, o que a gente vai observar? No transtorno específico da ansiedade, nós vamos observar que há uma produção excessiva de pensamentos, a nossa cabeça não para, às vezes a gente ouve essa expressão, minha cabeça não para, né? Eu tô aqui, eu tô falando contigo, eu tô fazendo tal coisa, eu tô trabalhando, eu tô tentando dormir, eu tô, né, em algum evento e a minha cabeça tá sempre processando, tá sempre produzindo pensamentos. Então, esse é um transtorno de ansiedade, onde há uma produção excessiva de pensamentos, mas não só de pensamentos, há também uma produção intensa e excessiva de emoções tensas. Então, aquelas emoções que te deixam, né, apreensivos, preocupados, com medo, que às vezes te geram sensações físicas, inclusive. Então, o transtorno da ansiedade, o que é, Andréia? É o adoecimento psíquico, né? O estado psíquico onde eu tenho muita produção, excessiva produção de pensamento e de emoções tensas. E esses pensamentos excessivos e essas emoções, né, intensas e tensas acabam, né, afetando alguma área da minha vida e comprometendo algum resultado meu, alguma performance minha durante a minha vida, ok? Então, isso que significa transtorno, que eu já falei para vocês hoje aqui, e o que significa, como é que a gente identifica, então, o transtorno de ansiedade, ok? Então, é muito importante que a gente possa saber, primeiro, o que são transtornos e saber como que a gente identifica o transtorno de ansiedade, para observar se nós não estamos passando por isso neste momento e até mesmo se alguém à nossa volta não está passando. E lembra que eu falei no início, a Organização Mundial da Saúde nos alerta para muitos jovens. Jovens de que idade, Andréia? Inclusive crianças. Inclusive crianças estão demonstrando, estão apresentando muitos transtornos de ansiedade. E aí a gente vai observar, né, muito pelo seu próprio ambiente, pelo próprio reflexo dos seus pais, da vida que eles estão levando, né? Muitas crianças levam vida de adultos desde muito cedo, então isso acaba também, né, afetando essa condição e podendo, né, gerar esses transtornos aí de ansiedade ou outros transtornos psíquicos nas crianças, né? Então vamos aprender sobre para a gente poder se prevenir, ok? Abraço aqui para Andréia queridona lá de Rio Grande, Silvia, Esteio, Juliana, bom dia, Juliana de Uruguaiana também, Luciane, bom dia, sejam muito bem-vindos, obrigada pela companhia aqui, tá? Esse tema é muito importante, fique até o final, assista todo ele, né? Faça uma prevenção na sua vida e verifique à volta de você como é que está também, tá bom? Muito bem, então falamos de transtornos, falamos de transtorno de ansiedade. E quais são os principais sintomas dos transtornos de ansiedade que a gente pode observar, né?
Então, aqueles sintomas mais gritantes a gente observa no humor e no comportamento. Então, quando eu tô prestando atenção em alguém que está na minha volta ou na minha própria vida, se essa pessoa está em sofrimento de transtorno de ansiedade, algumas das coisas que eu vou observar primeiro são afeto lá no humor, né? O jeito, o humor dela no dia a dia, a variação, a flutuação desse humor e o comportamento. Então são as coisas mais perceptíveis, mais visíveis que eu consigo, né, perceber para entender se essa pessoa está em ansiedade ou não. Então, o que são esses sintomas que eu posso perceber, que eu posso enxergar mais facilmente? Uma das primeiras coisas, né, da ansiedade é a irritabilidade. Aquela pessoa que por qualquer coisa se irrita, a mínima coisa, uma gota, né, já transforma realmente o humor, ela responde às vezes mais agressivamente, mais impulsivamente, aquilo que nem seria tão, né, intenso, mas ela traz com uma intensidade para a sua vida, ela vivencia aquilo com uma irritabilidade, né? É uma irritação constante, frequente e, claro, desproporcional muitas vezes ao que está vivenciando na realidade, ok? Outro ponto de sintoma que a gente pode observar, intolerância. A gente fala, né, muitas vezes que agora nessa vivência de pandemia, a régua de tolerância de algumas pessoas, umas aumentaram, as outras diminuíram, né? Então, essa intolerância, e às vezes muitas vezes verbalizadas, muitas vezes gesticuladas, né? São também um sintoma do transtorno de ansiedade. Então, não só a irritação, mas a intolerância, né, algumas coisas, algumas falas, alguns comportamentos, algumas pessoas, a intolerância a alguns lugares, algumas coisas, tá? A insatisfação, aquela pessoa que dificilmente tu consegue perceber que ela esteja satisfeita com o que ela está vivendo, com o que ela está fazendo, com o que ela está desfrutando, aproveitando. Então, eu brinco, né? A ansiedade é o transtorno que demonstra os sintomas dos Is, né? Insatisfação, irritabilidade, né? Intolerância, a questão de instabilidade de humor. Uma hora ela parece que tá alegre, daqui a pouco ela tá, né, totalmente diferente. Então tem essa instabilidade de humor, isso também é um sintoma. Inquietação, aquela pessoa que parece que não consegue se concentrar, não consegue parar, não consegue desfrutar de um momento diferente, né, dela mesma ou com alguém, ou até mesmo no trabalho, ou às vezes até em situações sociais, ela parece que está sempre assim inquieta, né? A minha avó, pessoas mais antigas, né? Talvez vocês já tenham ouvido falar isso, depois vocês me dizem aqui se sim ou não. Falava assim, nossa, parece que tem um bichinho carpinteiro. Vocês já ouviram falar isso? Quem já ouviu falar isso aqui me conta, né? Essa história do bichinho carpinteiro que a gente ouvia, né? Para quieto, parece que tem um bichinho carpinteiro. Isso está muito ligado com o transtorno de ansiedade, né? A questão de inquietação, a pessoa não consegue, né, centrar, acalmar, baixar a sua adrenalina, parece que ela está sempre ligada, né, numa voltagem maior. Então isso também é um sintoma que a gente consegue perceber nos transtornos de ansiedade. Algumas pessoas desenvolvem também, e a gente consegue perceber isso logo, muito cedo, quando a gente começa a perguntar, a questão do sono. Então, o tempo de sono diminui e a qualidade de sono diminui. Então, essas situações de transtorno, de ansiedade, a gente observa também essas alterações no sono. Então, essas são as alterações mais perceptíveis na parte do humor e na parte do comportamento, ok? Então, essas são aquilo que eu consigo perceber, aquilo que eu consigo ver do meu comportamento ou do comportamento daqueles que estão na minha volta, do humor daqueles que estão à minha volta. Esses são, né, sintomas que possivelmente essa pessoa esteja vivenciando, esteja entrando num transtorno de ansiedade, tá?
A Juliana tá dizendo aqui que ela falou isso pro marido dela, né? Parece que tem um bicho carpinteiro, ó, tem que ter um alerta aí, daqui a pouco tá numa situação de ansiedade, né? Muito bem, então falamos dos sintomas perceptíveis que afetam o humor e o comportamento. E quais são os sinais no corpo? Os sinais físicos que a gente consegue perceber que possivelmente estejam ligados ao transtorno da ansiedade, tá? E aqui a gente tem que ter um alerta um pouco mais profundo, vamos dizer, porque já estamos falando de algo que avançou o emocional, que avançou a psique, né? Que avançou o psiquismo e que já está no corpo. Então a gente precisa estar com um alerta muito maior em relação a isso e precisa agir um pouco mais rápido em relação a isso, ok? Então o que são os sintomas no físico? Vocês já ouviram falar, e eu já falei aqui várias vezes, o corpo da gente fala. O nosso corpo nos dá alerta todo momento. Essa semana ainda falava para uma cliente. O corpo é para funcionar perfeitamente. Ele é uma máquina perfeita, criada, né, lá pelo nosso divino criador, perfeita. Ele é para funcionar perfeitamente. Se alguma coisa não está de acordo com o que deveria ser adequado, isso é um sinal que a nossa mente, que o nosso emocional, que o nosso psiquismo está dando ao nosso corpo de alerta. Opa, precisa corrigir essa rota. Algo pode acontecer no físico em relação a isso se você não corrigir. Então, quando a gente observa já sinais no físico, o corpo está falando que essa ansiedade não foi tratada, que essa ansiedade está gerando uma doença, que essa ansiedade está trazendo outras consequências no corpo físico. Então, o que são os sinais do corpo físico? Por exemplo, dor de cabeça constante, né? Intensa, frequente. Dor de cabeça é um dos sinais, né? Cefaleia, que a gente chama, é um dos sinais que pode essa pessoa estar vivenciando ansiedade. Gastrite, né? Ou seja, aquela inflamação lá na área já digestiva, né? Que já gera outras consequências também. Então, gastrite é um sinal, né? De que houve uma ansiedade que não foi tratada, que gerou já uma doença física, que pode se tornar uma doença crônica, então tem que ter cuidado para isso também. Tonturas, né? Às vezes a gente tem tonturas seguidamente, né? Algumas pessoas até desfalecem, né, por alguns instantes e sempre se fala, é labirintite, é isso. Pode ser labirintite sim, mas essas tonturas podem, né, devem, né, ter uma origem. Então a gente precisa entender qual é essa origem. Possivelmente pode estar acontecendo dessa pessoa estar vivenciando os sintomas, né, de um transtorno de ansiedade e já estar lá os sinais no físico acontecendo, como as tonturas, por exemplo. Que mais? Nó na garganta, né? A pessoa parece estar sempre com uma coisa assim, um nó na garganta, uma situação de sufocamento, parece, né? Então, isto também é um sinal físico a respeito do transtorno de ansiedade. Dores, né? Dores musculares, dores tensionais, né? Dores por todo o corpo, isso também é um sinal. Hipertensão, né? A hipertensão arterial é um sinal também que pode estar havendo transtorno de ansiedade, já está no físico, né? As consequências. Outras coisas, como por exemplo, uma queda excessiva de cabelo, né? Também eu tive uma situação comigo, né? Que para mim, acho que faz uns 7, 8 anos, eu acho, faz um bom tempo já. E para mim estava, a princípio, tudo bem, mas eu estava vivendo tensionalmente, né? A minha vida profissional, algumas decisões, questão da minha filha ainda pequena, enfim. E para mim parecia estar tudo bem. De repente eu fui fazer o cabelo e a cabeleireira tomou um susto, que eu acabei tomando um susto, assim, Andréia! E eu, nossa, o que que houve? Ai, desculpa, mas é que eu me assustei, não queria nem te assustar, mas olha só o que tá aqui.
Aí ela tirou uma foto e por baixo do meu cabelo, onde eu não conseguia perceber, não conseguia sentir nem ver enquanto eu, né, higienizava ele, eu penteava ele, havia um rombo, né? E tava aquele rombo ali que eu não tinha percebido. E aí eu fui buscar ajuda. Eu estava vivenciando uma crise de ansiedade que eu não tinha me dado por conta disso, né? E aí precisei fazer acompanhamento, inclusive dermatológico, né, para poder voltar e cuidar do cabelo e tal. O excesso, né, de estresse que eu estava vivendo, que parecia tão bom, tão gostoso, aquela adrenalina, porque não tinha uma coisa ruim no sentido de trabalho, né? Mas era muito intenso demais e eu vivenciei isso. Então, às vezes, são coisas muito sutis, né? Então, a própria queda de cabelo excessivo também pode demonstrar que a gente está vivenciando uma crise, né? Uma situação de transtorno de ansiedade. E como que esse transtorno, esses sintomas físicos, eles surgem, né? Eu falei há pouquinho antes atrás, assim, a questão de não tratar os primeiros sintomas de transtorno de ansiedade faz com que isso vá para o físico. Ó, não resolveu na psique, não resolveu no emocional, não resolveu nos sintomas de humor e comportamento. Então agora eu vou botar no corpo alguma coisa para que essa pessoa se dê por conta que ela está vivenciando um transtorno de ansiedade. Então os sintomas, os sinais físicos surgem quando nós não observamos antes os sintomas e não tratamos antes. Então essa ansiedade não foi tratada, não foi elaborada, não foi cuidada e acabou indo para o físico para que o corpo pudesse gritar por socorro para esta pessoa. Então é isso que acontece, tá? E o que acontece na gente, no físico, né? Quando essa ansiedade ela não é elaborada, ela não é tratada, ela vai atingir diretamente o córtex cerebral, tá? O córtex cerebral, o que acontece? As funções principais do córtex cerebral, memória, raciocínio, atenção, consciência, o pensamento, a linguagem, a cognição, todas essas são funções do córtex cerebral. E quando essa ansiedade não é tratada, né, ainda na fase desses sintomas, ela vai começar a atingir o córtex cerebral nessas situações e vai escolher, né, eu brinco, ela escolhe um órgão para atingir, ela escolhe um órgão para provocar e o corpo gritar. Então, quando ela escolhe um órgão, aí pode ser essas situações que eu estava falando antes para vocês, a questão da dor de cabeça, a questão da gastrite, de alguma situação, né, no aparelho digestivo, dores musculares, queda de cabelo, enfim. Então ela vai escolher, né, e ela escolhe um órgão do nosso corpo para poder dizer o corpo tá gritando por socorro, né? Cuida, trata esse transtorno de ansiedade que a gente está vivenciando. E aí, por exemplo, no coração, quando ela escolhe o coração, né? Quando ela escolhe o coração, o que normalmente acontece? Taquicardia. A pessoa começa a sofrer algumas situações, né, do coração ali, algumas doenças começam a aparecer. Se for na pele, se ela escolheu a pele, né? A pele pode gerar alergias, pode gerar coceiras, né? Pruridos, enfim. Então é uma outra demonstração sobre essa situação da ansiedade não tratada. No pulmão tem falta de ar, fica ofegante, né? Às vezes não consegue responder a uma situação de um pouquinho mais de esforço físico. Então tem várias situações que podem acontecer, mas lembre, quando vai para o físico é para o corpo gritar por socorro. Então já não foi tratada antes, já não foi vista antes, já não foi elaborada antes, e aí vai por corpo para o corpo gritar: eu preciso que tu pare, eu preciso que tu olhe para mim, eu preciso que tu me socorra, eu preciso que tu me trate, tá? É basicamente isso. Então olha que perigo, né? Quando a gente
vivencia isso ou percebe pessoas à nossa volta vivenciando esses sintomas e demonstrando esses sinais de transtorno de ansiedade, né? O quanto a gente está percebendo que essas emoções, né, as emoções não tratadas na nossa vida podem se tornar uma bomba, né? Uma bomba relógio, né? Dentro do nosso corpo, dentro, né, do nosso físico. Então a gente precisa estar muito atento a isso, sim, e poder movimentar o quanto antes. Às vezes as pessoas dizem assim, tá, Andréia, mas tem uma ansiedade normal, alguma coisa nesse sentido que a gente possa considerar? Cuidado, porque quando eu falo assim, por exemplo, existe uma ansiedade vital, que é a ansiedade que te faz te mover, sair do conformismo, que faz buscar as ferramentas corretas para realizar teus sonhos, né? Essa é uma ansiedade bem comedida, é uma ansiedade que te move, né? Eu não conseguiria dizer que é realmente uma ansiedade, mas vamos entender que sim, é uma ansiedade que te faz mover, ir para frente, romper com o conformismo, buscar as ferramentas para realizar os sonhos, né? Ter curiosidade de conhecer as coisas, de fazer as coisas. Essa eu diria que é saudável, tá? Mas cuidado para não confundir como eu confundi. Para mim, naquele tempo, estava tudo bem. Eu estava vivenciando a ansiedade saudável, a ansiedade natural e normal. E, no entanto, o rombo, né, no meu couro cabeludo me disse, não, tu estás numa crise de ansiedade, para agora e resolve as tuas emoções nesse sentido e baixa a tua adrenalina. Então ele gritou para mim, que bom que eu parei e olhei, mas ele precisou gritar, né? Então a gente precisa estar atento com isso, tá bom? Então assim, quais são os tipos de ansiedade? Agora vamos para os tipos de ansiedade. Existem alguns tipos determinados de ansiedade que a gente confunde tudo como um transtorno, mas para a gente entender, é um transtorno de ansiedade. Por exemplo, as fobias. Todos os tipos de fobias, né? A gente ouve aí xenofobia, né? Aos estrangeiros, claustrofobia. Então, assim, todas as fobias são transtorno de ansiedade. É aquele medo desproporcional à realidade. Então, todas as fobias são um tipo de transtorno de ansiedade. Preste atenção nisso, ok? Síndrome do pânico, né? Eu tive algumas pessoas conhecidas que sofreram de síndrome do pânico. A síndrome do pânico é realmente assim, eu tenho um pânico de que aconteça alguma coisa comigo, né? É uma sensação surreal, é uma sensação de mente, de pensamento, de corpo, que parece que eu vou morrer a qualquer momento, que eu vou sofrer alguma coisa a qualquer momento, que alguma coisa vai acontecer comigo. Então eu tenho, né, aquela sensação súbita de que alguma coisa vai me desagregar. Então a síndrome de pânico, né, do pânico, também é um transtorno de ansiedade, ok? O TOC, né, que eu acabei falando até na chamada para conversa hoje. O TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, é um dos transtornos de ansiedade, né? O que é o TOC? É aquelas ideias fixas, aquelas pessoas que têm ideias fixas, né, permanentes, e muitas vezes essas ideias fixas, elas são acompanhadas de rituais, né? São acompanhadas de comportamentos repetitivos. Então aquilo que a gente mais comum que a gente vê, vai 3, 4 vezes ver se a porta tá fechada, né? Primeiro ela desliga isso, depois aquilo, depois ela volta aqui, depois ela faz o mesmo circuito de novo. Então, o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, é um transtorno de ansiedade, onde a pessoa demonstra as ideias repetitivas e muitas vezes acompanhada desses rituais ou de comportamentos repetitivos. TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. O que acontece, né? Como muitas vezes a gente já ouve e conhece, né? O que é uma infecção generalizada, né? Ou seja, atingiu todos os órgãos, todo o corpo, né? Todas as variações de fatores. A TAG, o transtorno de ansiedade generalizada, ela abraça tudo isso, né? Então, tudo aquilo que a gente falou dos sintomas
emocionais que atingem o humor e o comportamento anteriormente, e depois falamos agora dos sinais físicos, a TAG ela traz tudo isso. A pessoa demonstra tudo isso. É um sofrimento intenso, porque ela demonstra inquietação, insatisfação, irritabilidade, instabilidade de humor, ela apresenta situações físicas, então ela tem dor de cabeça, ela tem gastrite muitas vezes, né? Então, assim, é acompanhada de muitos sintomas psicossomáticos. Então, todas as situações dos sintomas emocionais que a gente falou, que atinge o humor e comportamento, somada a muitos sinais físicos. Essa é a TAG, é o transtorno de ansiedade generalizada, ok? Um outro tipo de transtorno de ansiedade é o estresse pós-traumático, né? Como assim, Andréia? O estresse pós-traumático, ele normalmente surge, aparece essa ansiedade após um trauma, seja um trauma físico ou um trauma emocional. Então, por exemplo, se a pessoa teve uma separação, pode gerar um trauma emocional, ela pode desenvolver um tipo de ansiedade pós-traumática. Se ela teve uma perda, né, uma perda de pessoa ou uma perda de algo, por exemplo, ela perdeu a sua casa, ela perdeu o seu carro, ela perdeu o seu trabalho, né, o seu emprego, então também pode gerar um estresse pós-traumático e apresentar a ansiedade, certo? Então, tanto traumas físicos quanto traumas psíquicos, emocionais, pode gerar essa ansiedade, né? Também esse tipo de ansiedade do estresse pós-traumático, ok? E o último, né, tipo de transtorno de ansiedade é o SPA, né? A gente fala SPA, nossa, SPA parece uma coisa tão boa, né? Mas essa sigla SPA, SPA, na verdade é um dos últimos, né, transtornos de ansiedade aí cientificamente estudado e comprovado, que é a síndrome do pensamento acelerado. Então, SPA, SPA, né, é um dos transtornos de ansiedade, que significa síndrome do pensamento acelerado. O que significa isso? É aquilo assim, minha mente está sempre a milhão, ela está sempre muito acelerada, eu tô muito lá na frente sempre de tudo, assim, né? Então essa mente, ela está super acelerada, o pensamento, o funcionamento dela. Às vezes ela nem corresponde ao próprio físico, né? E a pessoa também sofre muito por antecipação. Então, aquela pessoa que realmente tem um sofrimento psíquico e às vezes físico por antecipação de alguma coisa, pensando sobre alguma coisa que ainda nem chegou, que nem aconteceu, que talvez nem venha a acontecer. Uma pessoa que está com muita fadiga, né? Excesso de cansaço, excesso de fadiga, normalmente vai ser uma pessoa que pode estar vivenciando o SPA, né? A síndrome de pensamento acelerado. A flutuação de humor, né? No mesmo dia ela passa por estados de humor diferente, alegre, feliz, triste, depressivo, né? Irritado. Então essa flutuação de humor também demonstra que ela está numa situação de possivelmente SPA, a síndrome do pensamento acelerado. Esquecimentos, né? O que eu ia fazer mesmo? Aonde que eu coloquei isso? Eu tinha um compromisso hoje, agora não tô conseguindo olhar, não anotei na agenda. Quer dizer, pensamento acelerado, essa flutuação de humor, esses esquecimentos, essas falhas de memórias de coisas bem simples, né? São sinais de que ela pode estar vivenciando o SPA, tá? Então, esses são os tipos de transtornos da ansiedade que a gente pode ir identificando, né, conforme os seus sintomas e os seus sinais. Como eu falei lá no início, é muito importante a gente olhar para isso, né? A Organização Mundial da Saúde está nos alertando que mais de 20% da população mundial vai estar em sofrimento psíquico de alguma maneira nas próximas 2 décadas, né? E uma das coisas que mais tem se apresentado é a questão da ansiedade, dos transtornos de ansiedade. Então, mais do que nunca, nós precisamos proteger
proteger a nossa emoção e proteger a emoção daqueles que estão à nossa volta. Como, Andréia? Com informação, com orientações adequadas, com tratamentos adequados, né? Com atitudes, hábitos que possam gerar saúde, saúde física, saúde mental, saúde espiritual, né? Então, quanto mais a gente promover a saúde como um todo, enxergar o ser humano que é você e o ser humano à sua volta integrativo, melhor nós vamos estar cuidando, nós vamos estar exercendo esse autocuidado conosco e esse cuidado com o outro. Então é muito importante que a gente conheça esse transtorno de ansiedade, entenda o que são transtornos, que eu falei aqui no início, o que é o transtorno de ansiedade, quais são os tipos de transtorno de ansiedade, né? Como é que são os sintomas que afetam o humor e o comportamento, como é que são os sinais que afetam o físico, tudo isso nós falamos, né, aqui hoje nessa live aula. Então, como que eu trato, Andréia, a ansiedade? Eu identifiquei que tudo isso eu tenho, ou algumas coisas, ou a pessoa à minha volta, como é que eu olho para isso, como é que eu trato isso, né? Busca ajuda. A primeira coisa, assim, busca ajuda terapêutica, é a primeira recomendação. Na nossa psique, pouquíssimas coisas, né, são irreversíveis, mas a grande maioria na nossa psique, no nosso psiquismo, é reversível, é possível reverter, mas eu preciso olhar, eu preciso tratar, eu preciso cuidar e eu preciso fazer isso com pessoas especializadas. Então busque um atendimento terapêutico, um acompanhamento terapêutico, né? Tem várias terapias hoje, terapias, né, integrativas, terapias holísticas, que podem também trazer ferramentas para essa ajuda, mas precisa buscar ajuda. Sozinho é um pouquinho complicado da gente sair desses transtornos, né? Principalmente transtornos de ansiedade. Primeiro porque muitas vezes a gente nem reconhece. Então é importante reconhecer e buscar essa ajuda, tá? E tá tudo bem, que ótimo que você vai buscar ajuda. A primeira coisa que eu digo sempre é a consciência é o primeiro passo de cura. Então não fique com vergonha, né? Não fique numa situação se auto desprezando porque está sentindo isso ou porque está necessitando de ajuda. Que bom que você identifica que você vai buscar, sinal que você vai ter saúde logo ali. Então isso é muito importante. Então buscar uma ajuda terapêutica, né, é muito importante para tratar o transtorno de ansiedade. E como que vai ser tratado? Trabalhando toda essa ressignificação. Primeiro a gente tem que olhar qual é a origem, né? Todas essas situações dos sintomas e dos sinais, quando eu digo que o corpo está gritando, tem um sinal de emoção ali. Então a gente precisa entender qual foi a emoção gatilhada, né? Quais foram os gatilhos mentais, o que está sendo esse script dessa doença, como é que ela começa, como é que ela segue no seu dia a dia, para a gente entender esse roteiro, esse script dessa doença. E então propor, né, as ferramentas necessárias. Então pode ser, como eu digo, com ferramentas, né, de várias. Eu trabalho, por exemplo, com biomagnetismo, eu trabalho com ressignificação, eu trabalho com escrita terapêutica, né, com aromaterapia. Então tem várias formas, né, que a gente pode estar utilizando aí para fazer o acompanhamento, o tratamento do transtorno de ansiedade. E alguns casos mais intensos, né, infelizmente precisam de medicação, né? Só a medicação não resolve, tá, gente? Eu quero deixar isso bem claro aqui. Muitas pessoas sofrem transtornos psíquicos e apenas tomam medicação, né? Fazem uso de alopáticos. Não adianta, ele vai tratar os alopáticos, os medicamentos, os remédios, eles vão tratar apenas os sinais e sintomas. O tratamento, o acompanhamento terapêutico, ele vai tratar a origem, ele vai tratar a questão emocional que desencadeia tudo isso. Então é muito importante que se faça esse acompanhamento terapêutico para haver essa cura aí por completo dessa situação de transtorno de ansiedade, tá? E aí muitas coisas são feitas em relação a isso, principalmente mudanças de hábitos e adoção, né, de outros hábitos saudáveis para promover a saúde física, a saúde emocional, o sono, né, adequado. Então, muitas coisas são colocadas no atendimento terapêutico para complementar, desde a própria questão de tratamento
atividade física, a questão do sono, né? A questão de meditação, exercícios de relaxamento. Então tem uma série de coisas que são adotadas aí para poder tratar o transtorno de ansiedade. Então o que eu digo para vocês nesse finalzinho aqui, né? Exige mudanças de comportamento, exige disciplina, exige novos hábitos, né? Um roteiro de autocuidado, bastante importante, para proteger a sua emoção. Quanto mais a gente consegue proteger a nossa emoção, quanto mais a gente consegue proteger o nosso eu, melhor nós vamos estar, né, em relação a possíveis ameaças emocionais e psíquicas. A gente vai estar um pouco mais blindado em relação a tudo isso. Vai enfrentar de uma outra forma sem adoecimento. Então é esse o recado de hoje para a gente poder tratar a ansiedade, né, e os transtornos de ansiedade de uma forma adequada. Não banalize, tá? Não banalize a ansiedade e os transtornos de ansiedade, nem em você e nem nos outros. Não banalize isso, tá? Mas também não despreze, né? Olhe com carinho, preste atenção nos sintomas, né? Humor e comportamento, preste atenção nos sinais do corpo, né? Do físico também, e busque ajuda terapêutica o quanto antes, tá bom? Gente, um super abraço para vocês, muito obrigada pela companhia de mais essa live aula aqui, hoje falando de transtornos da ansiedade. Desejo que tenha feito muito sentido para vocês, que vocês possam fazer um uso adequado dessas informações e compartilhar com aquelas pessoas que vocês entendem que esse conteúdo pode chegar em bênção para elas, tá? E deixo de novo aqui a lembrança. Querem fazer perguntas, querem enviar os seus comentários, né? Coloquem ali, vai ser importante para eu ler e também poder estar respondendo e ajudando vocês um pouco mais além do conteúdo que a gente trabalhou aqui hoje, tá? Um grande abraço a todo mundo que passou aqui, Elaine, Luciane, a Mônica Nicoloso, minha grande professora lá da época de faculdade, né? Mônica querida, valeu por todos os ensinamentos de psicoterapia, viu? Já se vão aí 22 anos de carreira, eu faço esse ano, glória a Deus, muito obrigada, né? Arley, quem mais? O Nicolas, a Marcela, Ateliê Artesanatos, Rari, né? O espaço terapêutico lá onde eu atendo também, adoro. Juliana, né? Pessoal aqui de Uruguaiana, pessoal de Rio Grande, pessoal de Esteio, de Bagé, Paulo, Gabi, Arley, muito bem. Gente, muito obrigada pela companhia de vocês, que Deus abençoe ricamente a semana, que vocês possam estar bem alertas sobre as suas emoções e a gestão do eu, para que vocês estejam protegidos no seu psiquismo e possam viver uma vida mais leve, mais plena e mais abundante. Amo vocês. Uma ótima semana. Até mais!